Junta-se agora em direto por videochamada a politóloga Paula Espírito Santo. Paula, boa noite, bem-vinda. Pedro Nuno Santos assumiu a responsabilidade, mas não se demitiu. Ficou surpreendida? No mínimo, é uma circunstância muito estranha do ponto de vista político e podemos dizer até do ponto de vista jurídico também. Do ponto de vista político, naturalmente, ele foi desautorizado publicamente pelo Primeiro-Ministro, o que implica que, no plano da sua autoridade política, do seu poder político, mas sobretudo da sua credibilidade perante os seus parceiros e perante todos os parceiros sociais e políticos, ele sai muitíssimo fragilizado, e que, naturalmente, perante a grandiosidade desta decisão, ele dever-se ter demitido. Não sabemos se isso poderá acontecer nas próximas horas. Fala-se também da circunstância do passado histórico do irrevogável Paulo Portas. Não sabemos se será assim, mas de facto, dado o interesse nacional deste assunto e dada a decisão que foi tomada e a desautorização de que foi alvo, seria talvez o caminho mais natural. Depois, do ponto de vista jurídico, também é uma decisão estranha, dado que tenho dúvidas que o Primeiro-Ministro tenha competências do ponto de vista jurídico e legal para revogar um diploma, quando muito ele poderia dar a indicação para ser o próprio ministro a revogar esse diploma. Daí que este é um caso inédito no plano jurídico e político português, sendo que, de certa forma, ele está a dar mais créditos e mais valor político ao principal líder da oposição do que ao seu próprio ministro, ainda por cima um ministro de tutela, um ministro de Estado. No mínimo, podemos dizer que toda esta circunstância, do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico, é bastante estranha, é inédita e fragiliza não apenas o próprio ministro, como o próprio governo e o primeiro-ministro. António Costa referiu esta tarde na sua declaração que até os políticos são humanos, por isso também cometem erros. Mas qual é o preço deste erro no futuro? Podemos dizer que há aqui um preço político. De certa forma, o Primeiro-Ministro está a descartar-se de uma decisão errada, de uma decisão que é politicamente errada e consensualmente todos concordam, desde o próprio partido não se está a manifestar, mas pelo menos a oposição concorda, e é eticamente reprovável no plano democrático, uma vez que maioria absoluta não significa, como também dizia o próprio Presidente da República, há algum tempo dizia, maioria absoluta não significa um governo absolutista, um governo que decida de per si sem consultar os parceiros políticos e a Assembleia da República. Daí que podemos dizer que há aqui, num plano de governação, uma primeira circunstância que está a marcar este início desta legislatura, deste governo, e que não é propriamente positiva naquilo que é a credibilização das decisões que o governo vai ter que tomar, e particularmente deste dossiê, que é um dos mais críticos e mais difíceis que tem tido e que já passa por vários governos. E é possível arranjar uma justificação para o comportamento de Pedro Nuno Santos? É um pouco difícil imaginar o que é que pode estar numa decisão tão estranha e tão pouco democrática, dado que há aqui também um protocolo que deve ser seguido por parte do ministro quando toma uma decisão desta envergadura, e uma decisão ainda por cima que tem um plano normativo e com consequências jurídicas. Daí que dir-se-ia, se fosse um ministro sem experiência política e que não estivesse próximo de António Costa, lançar o barro à parede para perceber o que é que poderia decorrer daí, mas sendo um ministro que é com a confiança política que pelo menos tinha por parte de António Costa, é de estranhar que não tivesse sensibilidade política suficiente para perceber que esta decisão não era apenas contrária aos interesses dos seus parceiros da oposição ou dos parceiros políticos que fazem parte de todo o contexto que deve ser envolvido nesta decisão, mas naturalmente não poderia ser tomada à revelia, tanto quanto sabemos, do próprio Primeiro-Ministro e particularmente também do próprio Presidente da República. Daí que tudo isto é circunstância que não é normal em democracia, e é muito difícil de explicar uma decisão desta envergadura tomada sem qualquer tipo de base, nem fundamento político ou apoio político, pelo menos internamente no governo e por parte do Primeiro-Ministro. Pedro Nuno Santos não se demitiu, mas também não foi demitido. Como é que fica este executivo ao olhar dos portugueses?
Parece-me que, antes de mais, está muitíssimo fragilizado. É uma decisão que foi extremamente, podemos dizer assim, a justificação que António Costa dá, a decisão foi errada, mas foi a tempo, foi corrigida, só que num plano político, mesmo que tenha sido corrigida juridicamente e que não tenha efeitos, pode-se dizer que politicamente acaba por fragilizar o governo, António Costa e este ministro em particular. E enquanto fragilizar este ministro, enquanto este ministro estiver nos holofotes da comunicação social, naturalmente que está a ser julgado publicamente, e é claro que a decisão que ele tomou não é uma decisão que acabe por ser só imputável ao próprio ou ao seu ministério, acaba por alastrar também num plano de alguma confusão e de alguma falta de credibilidade a toda a imagem do governo e do primeiro-ministro. Daí que há aqui eu julgo que António Costa tem que brevemente impor, de facto, aqui uma credibilização, e essa credibilização passa ou poderá passar por uma demissão deste ministro ou por uma decisão que seja muito mais consentânea com aquilo que é o normal de vir das democracias, que é a maior negociação, a maior discussão pública, mas vejo esse caminho muito difícil com o atual ministro, porque ele vai ter dificuldade em impor-se perante os parceiros políticos, dada a fragilização de que está a ser alvo por motivos que ele próprio criou. Paula, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite. Obrigado.